Olá, bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Você está assistindo ao Visual. É um programa acessível da TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro. O Visual começa agora. Há 2 anos, os primeiros estrangeiros chegavam ao Brasil para o programa Mais Médicos. Hoje, dos 18 mil profissionais do programa, mais de 11 mil são cubanos. A equipe da TV Brasil foi até um dos municípios atendidos para saber como tem sido a atuação dos profissionais ao longo desse tempo. Há 2 anos, essa cena seria bastante improvável em Serra do Ramalho, no interior da Bahia. Um médico do programa Saúde da Família visitando uma das casas da comunidade em que atua. O Dr. Ernesto Quintano é acompanhado pela enfermeira da equipe e por agentes de saúde. Vieram saber como está a dona Maria José, de 96 anos. Só tinha as enfermeiras, né? Como tinha pouco médico, a gente, às vezes, a Alicene vinha passar algum... que teve também, a gente tinha que fazer curativo. E aí, inclusive, como ela também tinha muitos mais pacientes, aí nós também se dispomos a fazer curativo. Eu fazia, a minha filha. Já, graças a Deus, agora nós não estamos fazendo mais o curativo. O médico do grupo é cubano. Chegou à cidade em setembro de 2013, depois de ter atuado em outros países em programas semelhantes ao Mais Médicos. A característica da cultura é outra, mas o acolhimento foi muito bom por a população. Fabrício é o único brasileiro entre os médicos que estão no município. Veio de Minas Gerais. A gente começa a conhecer a pessoa, conhecer o problema dela anterior, e quando ela vem aqui, fala, não, é daquele problema que a senhora teve. A pessoa é mesmo, eu nem estava lembrando, né? Então esse vínculo que a gente tem com a comunidade é importante. Em outro bairro da cidade trabalha mais um Ernesto. Renata trouxe o filho para saber se a pomada contra a micose, receitada na consulta anterior, surtiu efeito. Ela conta que no começo era difícil entender o médico estrangeiro. Ele tem paciência, ele repete. Se eu perguntar de novo, ele repete. Ele tem paciência. A formação em Cuba tem muito de se acercar ao paciente, de visitar o paciente, de poder tocar no ombro do paciente. E isso foi o que marcou a grande diferença. Os cubanos vieram ao Brasil por meio de um convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde. Assim como os brasileiros, cumprem 40 horas semanais e podem ficar até 3 anos nas comunidades, renováveis por mais 3. Eles recebem R$3 mil por mês. As prefeituras arcam com moradia e alimentação. Em Serra do Ramalho, esse auxílio é de R$ 1.500. A participação de médicos nacionais vem crescendo. Em janeiro, houve uma expansão do programa com a abertura de 4.100 novas vagas e 91% delas foram preenchidas por brasileiros. Em julho, na seleção trimestral para repor médicos desistentes, todas as vagas ficaram com profissionais daqui. Mesmo com investimentos, a falta de infraestrutura é um problema. Em Serra do Ramalho, por exemplo, seriam necessários 7 carros para transportar os médicos até as comunidades, e só existem 3. Os moradores também reclamam da falta de alguns medicamentos. Pelo município, a gente já comprou 2, já compramos 3 ambulâncias, o prefeito já comprou 3 ambulâncias, comprou 2 veículos para deslocar os médicos, mas o recurso é pouco. Já os conselhos regionais e federal de medicina querem que os cubanos façam um exame revalida, exigido de médicos formados no exterior. Pedem a criação de uma carreira médica para o SUS e acusam o programa de não melhorar os indicadores de saúde. O que o Conselho quer é uma coisa muito mais duradoura, muito mais séria, que é o médico de carreira no interior, com todas as questões trabalhistas sendo asseguradas, em que ele tenha férias, 13º. O Ministério da Saúde argumenta que a gestão do SUS é compartilhada com estados e municípios, o que inviabilizaria a criação de uma carreira médica nacional. E afirma que o acesso da população ao atendimento médico aumentou. Desde o início do programa, nós tivemos uma ampliação de 33%. É nos municípios em que nós temos médicos do Mais Médicos. Eu acredito que valeu a pena, está valendo a pena o atendimento dele, né? Ele tirou de letra. Está na hora da gente falar sobre a preparação para o Enem. Nessa reta final, o planejamento é fundamental para se dar bem nas provas. As dicas são de professores e estudantes que estão na expectativa pelo exame.
precisa ser feito um planejamento, mas ele precisa ir avaliando as prioridades que ele tem em cada momento nesse planejamento, né? Analisando as demandas, e eles têm que adequar essas agendas todas aí a essa demanda. A gente divide os conteúdos por semana tentando estudar o que a gente aprendeu para o conteúdo fixar melhor. Eu estudo até eu sentir segurança naquele conteúdo. Seguir o planejamento, colocar as matérias que ele considera que tem que dar uma ênfase maior e sempre com muito exercício, isso é fundamental. Terça e quinta eu estudo nas matérias que eu mais gosto, filosofia, história, parte de humanas em geral. E final de semana, geralmente faz prova, além das provas, depois das provas eu descanso, porque né, também tem que descansar, né? Eu intensifiquei no início e fui reduzindo o ritmo. Agora, como a gente está às vésperas do Enem, eu estou voltando a intensificar para chegar no Enem no ápice mesmo. E no portal da EBC você encontra outras dicas para o Enem. Lá tem um aplicativo com as provas dos últimos anos para você testar os conhecimentos em um simulado. Então não perca a oportunidade. E agora o esporte. Ele já venceu Roland Garros, um dos mais importantes torneios de tênis do mundo. Nas duplas, está entre os melhores do circuito mundial. E defendeu a seleção brasileira na Copa Davis. É verdade. O tenista mineiro Marcelo Melo é o nosso personagem da semana na série Sonho Olímpico. Sou Marcelo Melo, sou tenista profissional de Belo Horizonte. Tive aulas de futebol, mas era mais por divertir mesmo na escola. A minha mãe teve uma época que ela queria que eu fosse pro vôlei pelo meu tamanho, que ela gosta muito. Eu também até gosto de vôlei, mas eu acho que o tênis estava mais na nossa raiz. A família toda joga tênis, meus pais, meus irmãos, um deles hoje virou meu treinador. O Daniel ele era profissional antes e quando ele terminou a carreira ele passou a ser meu treinador. Então o tênis está praticamente na minha família desde quando eu era bem pequeno. Acabou sendo uma decisão até fácil para mim. Não é só aqui no Brasil que o tênis virou trabalho em família. Nos Estados Unidos, Venus e Serena Williams construíram com o pai e treinador Richard uma trajetória de sucesso. Por influência do pai, as irmãs começaram a praticar antes dos 6 anos de idade. E hoje são as únicas atletas na modalidade com 4 medalhas olímpicas, todas de ouro. O tênis é um esporte que hoje, na maioria dos casos, demanda de silêncio, especialmente durante os pontos, porque é um esporte que você tem que estar muito concentrado, é um esporte individual. Às vezes acontece da torcida se manifestar, mas acaba não sendo tão frequente, né? A gente acostuma, porque desde quando a gente começa a competir é da mesma maneira, mas realmente, às vezes poderia mudar um pouquinho, se deixar o público um pouco mais relaxado, mas é a tradição do tênis. Na antiguidade, quem jogava tênis usava apenas as mãos para rebater a bolinha. Com o tempo, foi incorporada a raquete. A quadra tem quase 24 metros de comprimento por cerca de 11 de largura. A rede ficou com 1,7 m de altura. As competições ganharam jogos mistos, individuais e de duplas. Ao longo da história, muitos personagens ganharam destaque. Entre eles, Jennifer Capriati. Com apenas 16 anos, a americana ganhou ouro nos Jogos de Barcelona e virou a atleta campeã olímpica mais jovem do tênis. Procuro também encontrar momentos momentos com a família, com amigos, né? Acho que é importante descanso. O descanso é tão importante quanto o treino. Então, na nossa carreira de profissional, é muito importante você administrar muito bem o seu tempo. Maria Esther Bueno foi a primeira a escrever o nome do Brasil na lista de países com grandes campeões na história do tênis. A paulistana é dona de 3 títulos em Wimbledon e 1 no US Open, competições que estão entre as mais importantes no calendário. Com 20 títulos de simples e 8 conquistas em competições de duplas, Gustavo Kirten levou a taça de Roland Garros 3 vezes no individual. Marcelo Melo também conquistou uma marca importante nessa competição. Se tornou, em 2015, o primeiro brasileiro a levantar a taça no torneio de duplas. O Guga, logicamente, é uma referência enorme que a gente tem. No tênis, toda criança sabe quem é o Guga, muitos se espelham nele até hoje. Eu tive
prazer e a chance de jogar uma vez com ele num torneio no Uruguai, né? Participei de Copa Davis em que ele e o Meligeni estavam jogando. Uma vez a gente até enfrentou ele no US Open. Um menino que está com uma criança que está começando a jogar tênis, se puder pegar uma mistura dos dois, eu acho que vai ter um belo ponto de referência. As Olimpíadas é aquele negócio, a gente tem que ter um foco principal lá, mas tem muito caminho até lá, né? A gente tem que ter os torneios diários, cada atleta, cada esporte tem sua competição intermediária, mas eu tenho certeza que cada vez que vai aproximando mais, o foco vai chegando para as Olimpíadas e todos os atletas vão fazer a melhor preparação para chegar lá muito bem. Marcelo Melo e Ivan Dodig conseguiram vencer em Roland Garros os irmãos Bob e Mike Bryan, considerados a melhor dupla de todos os tempos. Com isso, o brasileiro e o croata chegaram no topo do ranking mundial. Nosso representante também saiu por aí levantando canecos no México, Suécia, Austrália e China. E quer colocar o Brasil nessa lista em 2016. A minha meta é continuar jogando no nível que eu venho jogando, né, melhorando cada vez mais, quem sabe conquistando um outro título de Grand Slam. O Wimbledon, conquistar um título em Wimbledon, acho que seria outro sonho realizado. E continuar da melhor forma. Eu acho que o meu outro grande sonho é disputar também a Olimpíadas de Tóquio, que é em 2020. Então são sonhos que a gente tem que ir alimentando para continuar toda essa garra e essa energia de treinar, de poder viajar. E indiscutivelmente o maior sonho no momento é conquistar uma medalha de ouro no Brasil. E o Visual está terminando? Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia para você.